Bom, vale a pena investir em dólar ou não? Bastante gente tem essa dúvida, não sabe como faz para começar e não sabe o porquê também ter investimentos atrelado ao dólar, tá? Então, nesse vídeo aqui, se eu responder a sua pergunta, considere se inscrever nesse lindo, maravilhoso canal, clicar também no botão de gostei, que isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube entende que você gostou desse conteúdo e vai te recomendar mais vídeos. Mas quando a gente fala de investir em dólar, ou pelo menos ter dólar, por que as pessoas falam isso? Principalmente devido à nossa moeda. Porque para quem não estudou um pouquinho de história, principalmente da história brasileira, o real não é a primeira tentativa de moeda da economia brasileira. A gente ali em 1500 estava usando os réis. A gente ali não, porque eu não estava lá. Né, mas depois a gente começou a usar o cruzeiro, depois veio o cruzeiro novo, depois o cruzeiro de novo, depois o cruzado, cruzado novo, cruzeiro real, até que em 1944, devido à hiperinflação, a gente tem o quê? A implementação do real em 1994. Outra coisa também bem interessante foi que um carinha ali certa vez disse que nunca aposte contra a América. E esse carinha é nada mais nada menos que Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos. E sim, já respondendo a sua pergunta, vale a pena investir em dólar? Primeiro, pela moeda forte. Segundo, pela economia estável. E terceiro, é a mesma moeda, ou seja, os americanos usam o dólar há muito tempo, enquanto o real tem apenas 33 anos e já perdeu 85% do seu poder de compra. Outra coisa que na economia brasileira, a gente já teve o confisco da poupança durante o governo do ex-presidente Collor, né? Então, imagina a situação onde o governo brasileiro ele pode bloquear todas as transações brasileiras, tá? Ele pode fazer isso porque ele é o governo brasileiro. Agora, se o seu dinheiro está nos Estados Unidos, tá? E você mesmo morando aqui no Brasil, ele não pode fazer isso. Ah, eu quero confiscar os investimentos de quem investe fora do país. Não, você vai ter que lidar com a legislação americana. Vai lá, tenta lá. Confiscar a carteira de algum brasileiro que está investindo no mercado americano? Tenta lá, vai ser uma boa, vai ser uma piada legal. Agora, se tratando da Bolsa de Valores, né, a escolha entre você investir no S&P ou Ibovespa, ou também na Nasdaq, na NYSE, né, que são as bolsas americanas, enfim, umas par de índice que tem no mercado americano, depende do seu objetivo como investidor, depende da sua tolerância ao risco e também da estratégia que você tem. É errado investir 100% do seu patrimônio nos Estados Unidos? Não, se essa for sua estratégia, tá tudo bem. Do mesmo jeito, vale a pena você colocar todo o seu dinheiro aqui no Brasil? Tá. Se esse for sua estratégia, do mesmo jeito vale a pena, porque o Barsi, ele tá no mercado há mais de 50 anos e ele sobreviveu dessa forma. Não existe o certo nem errado, tudo depende do investidor. Porém, investindo no mercado americano, você tem algumas vantagens. Dentre eles, a vantagem principal chamada S&P 500. Comprando apenas um ETF americano desse índice, você vai ter a diversificação tanto de setor, tanto geográfica, pois você vai estar investindo em mais de 500 empresas norte-americanas que o mundo inteiro conhece. Você imagina empresas como Apple, Microsoft, Google, Coca-Cola, Amazon, Facebook, que é a Meta, uma porrada de empresa que provavelmente você conhece e usa. Então todas essas empresas que eu acabei de citar para você, não só o mundo inteiro conhece essas empresas, mas o mundo inteiro sabe onde essas empresas estão localizadas, que é o único lugar que é os Estados Unidos, tá? Caso você ainda tenha dúvida, pesquisa aí no seu navegador as 500 maiores empresas do mundo, não dos Estados Unidos, do mundo, e veja quanto dessas empresas estão localizadas exatamente nos Estados Unidos, tá? Outra coisa, você vai ter mais estabilidade econômica, porque os Estados Unidos têm uma economia muito mais estável do que o Brasil, mas está menos disposto ao risco político que o Brasil tem. Ah, Vitor, você tá atacando pau na Bolsa Brasileira. Não, cara, não tô atacando pau na Bolsa Brasileira. O índice Ibovespa, que é o principal índice aqui do Brasil, que é o nosso índice que reflete o desempenho do mercado brasileiro, ele é composto pelas ações mais negociadas na B3. E é claro que pelo fato da gente morar no Brasil, a gente tem mais facilidade para acompanhar e encontrar essas empresas, para acompanhar a nossa economia brasileira, sabendo que a gente mora aqui. E também está muito mais fácil para a gente se familiarizar com as empresas daqui. Tá? Outra coisa que acaba sendo uma vantagem e também uma certa desvantagem, a Bolsa Brasileira, sendo menor, ela é mais atrativa, tem mais oportunidade, o que, pelo fato, né, de ser menor, ter menos investidores e também menos empresas. Porém, o S&P 500 e também o Ibovespa tem desvantagens. Se tratando do S&P, você corre o quê? O risco cambial, porque agora você assume o risco de duas moedas, o real e o dólar. Se você tiver as duas
duas bolsas ali, se investimento no exterior e investimento brasileiro, é dois riscos que você vai correr. Outra coisa também é que os dividendos americanos são menores, que alguns investidores falam que são menores, né? Porém, esquece que esse dividendo está sendo pago em dólar. Já o índice Bovespa, você tem uma diversificação menor, porque tem poucas empresas no Brasil, em comparação com o S&P. Você tem uma volatilidade maior devido às instabilidades econômicas e políticas, que no Brasil é só bomba atômica para tudo que é lado. O Brasil também tem uma menor liquidez comparado com o S&P 500. E do mesmo jeito que o real perde poder de compra, o dólar também, porque ele é uma moeda fiduciária, uma moeda que o governo ele controla, tá? O dólar é a mesma coisa, ele tem a inflação. Porém, em se tratando de confiança, o real ou dólar, em questão de confiança, o dólar sempre vai acabar ganhando. Porém, quando a gente pensa se vale a pena ou não investir em dólar, cara, a gente não está falando literalmente de você ter o papel dólar. A gente está falando do mercado norte-americano, de você investir em empresas americanas, REITs, que são o mercado imobiliário, e ETFs e tudo mais, os ativos americanos. Não é só você apenas ter o dólar por ter a moeda dólar. A não ser que se você for fazer uma viagem, for usar dólar para comprar algumas coisas, é o único caso que vale. Agora, para quem quer ter dólar por diversificação patrimonial, vale muito mais a pena você comprar ativos dolarizados, tá? Então, pensa assim, quais são as empresas norte-americanas que você consome? Talvez Apple, Microsoft, a Meta, que é a dona do Facebook, também do WhatsApp, a Amazon, a PepsiCo, Johnson & Johnson. Mesmo essas empresas atuando em outro país, provavelmente o mundo inteiro consome produtos dessas marcas, principalmente o varejo. Ó, pegando, por exemplo, a Samsung, ela é da Coreia do Sul, tá? Mas a Apple, ela é americana. A Dell, que é uma das grandes fabricadoras de notebooks, é americana. Ou seja, grandes marcas que a gente consome aqui no Brasil, as empresas de varejo importam esses produtos em dólar e vendem aqui no Brasil em real, mas o varejo brasileiro funciona em função de outros países. Eu não sei se você sabia disso, mas é assim que funciona. Se a gente pegar, por exemplo, no supermercado, você tem a PepsiCo, você tem a Coca-Cola e outras empresas. Agora, na higiene pessoal, você tem a Johnson & Johnson. Ou seja, a economia brasileira gira em torno dos produtos, das empresas, da economia americana. Então, como você faz para se expor no mercado americano? Você tem algumas opções, tá? Você pode selecionar os ativos, ou seja, você que entende mais ali de análise fundamentalista, você pode fazer o seu filtro de indicadores no mercado norte-americano, tá? Vai fazer a análise das empresas que você tem interesse, vai fazer aquela análise fundamentalista, tá? Depois você vai entrar no RI, que é a relação com o investidor. Mas como você vai estar no mercado norte-americano, você vai ter que pesquisar em inglês. Então você vai escrever o nome da empresa e Investor Relations. Se eu for pesquisar sobre a Pfizer, eu vou ter que escrever Pfizer Investor Relations. Aí você vai lá, lê todas as informações sobre a empresa, desde o balanço, DRE, fluxo de caixa, apresentação da empresa, tudo que você tiver para você ver de informação da empresa, você vai ler. Ah, não vou usar isso. Lê. Vai ler, bom? E você vai entender o que aquela empresa faz, tá bom? No caso dos Estados Unidos vai ser Investor Relations. Ah, Vitor, tô investindo, porém o dólar tá caindo. Cara, melhor ainda, vai comprar dólar mais barato. Ah, Vitor, o dólar ainda tá caindo. Melhor ainda, continua comprando, tá bom? Continua com a sua estratégia independente se o dólar cai ou não. Continua com a sua filosofia de investimento. Por que não faz sentido você se apavorar quando tem uma queda do dólar? É a mesma coisa de ser no supermercado, eles abaixarem todos os preços e você não ir comprar por medo. Não faz sentido ter medo da queda do dólar, tá? Segue a sua estratégia. Então, quer investir no mercado norte-americano? Você tem as stocks, que são as ações, os REITs, que são os fundos imobiliários. Não se sente seguro em escolher as empresas, não sabe fazer análise fundamentalista? Beleza, não é desculpa. Investe no fundo de índice do S&P 500, que é sucesso, cara. Ou também você coloca um QQQ. Ah, Vitor, é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Cada ETF, o VOO e o IVV, eles sim são a mesma coisa, que eles replicam o S&P 500, tá bom? Agora, o QQQ, o objetivo dele são as 100 maiores empresas de tecnologia da Nasdaq. Então, com 2 ETFs, você já tá ali, ó, com um pé no S&P e o outro ali na Nasdaq. Beleza? São as duas formas mais iniciantes de vocês começarem na Bolsa Americana. Para você começar dolarizando seu patrimônio, claro, investindo diretamente o seu dinheiro lá fora, tirando o seu dinheiro do Brasil, mas principalmente tirando o governo do seu dinheiro. Se você gostou desse vídeo, clica no botão de gostei, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações e até o próximo vídeo.